Olá, Aquário, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Liberta Tarô, eu sou a Suelen e hoje vou fazer uma leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Aquário. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, e se esse for o seu caso, eu te convido a assistir aos vídeos dos signos fortes do seu mapa. É uma leitura semanal, então ela é válida para mais ou menos aí uma semana, 10 dias, a partir de quando você estiver assistindo. Não deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo, mostrar que você esteve por aqui, ok? Vamos lá. Qual que é a energia geral para os aquarianos para a próxima semana? Os trevos, a cruz, que mais? O navio. Uma mudança realmente, assim, muito forte para a próxima semana, que é novidade, vem algo assim, ou você vai para algum lugar, tem alguma mudança muito forte, a raposa, nessa próxima semana que vai acontecer. O aquário, uhum, os caminhos, é, vai ter um encerramento realmente para uma mudança, tá? Tem uma novidade aqui e tem uma, não é uma desconfiança, mas é um pensamento mais estratégico sobre caminhos a seguir, tá? Então faço isso ou não, dúvida, né, talvez, vamos entender melhor do que estamos falando, por favor? As alianças, a lua, a montanha. Essa mudança, essa alteração, é como se fosse, assim, uma mudança de rota, né, você tendo que recalcular a rota, por conta de uma mudança um pouco de repente, assim, que acontece, né. E aí, vem uma coisa, né, vem um momento novo na sua vida, né. E aí você olha para esse momento com um pouco de cautela, né, essa é a palavra, não é desconfiança, é cautela. Você fica assim, né, qual caminho que eu vou seguir, tá. E me parece que alguma coisa que ou você sente que tem alguma coisa que não está sendo contada para você, ou algo que você descobre faz com que você dê esse: "Opa, calma", tá. Me parece que, assim, né, como que é a carta das alianças, que pode ser aí no seu relacionamento amoroso. Porém, a carta das alianças, apesar de falar, né, de relações amorosas também, ela fala das parcerias que a gente tem na vida. Então, talvez aconteça uma, né, um corte, né, algo se encerra. E aí você vai lá, eh, e começa nessas mudanças, né, porque é inevitável. Então aconteceu um rompimento aqui, você segue sua vida, vai seguindo seus caminhos e tal. E aí me parece que surge uma proposta, tá? Esse negócio da criança aqui com as alianças, me parece mais uma proposta do que algo relacionado a filhos, a gravidez, a relacionamento, mas pode ser também. Pode ser que essa mudança de rota aí tenha que ser feita por conta de uma gravidez
que foi descoberta. E aí você fica, né, caso, não caso, muda de casa, não muda, pode ser também. Mas temos um obstáculo aqui. Eu quero saber que obstáculo é esse. Que obstáculo é esse, por favor? A âncora. Pode ser uma questão de trabalho aí, esse obstáculo, hein? E o homem? Do que estamos falando aqui? Deixa só os ventos. Ah, alguma situação relacionada a alguém do sexo masculino que tá aqui tá fazendo esse bloqueio. Talvez algo relacionado à estabilidade desse homem, não sei, tá muito confuso para mim. Clarifica as alianças, o que são essas alianças, por favor? Clarifica as alianças para mim, por favor. Não caíram, caíram muitas. Clarifica as alianças para mim, por favor. Os livros, pode ser casamento mesmo. A torre no fundo do deck. É, algo vai ser mexido aí essa semana, tá? E talvez não seja só um acontecimento, mas vários ao mesmo tempo que vão mexer aí em várias questões, na questão de trabalho, questão de relacionamento. Não ficou muito claro que acontecimento é esse, tá? E talvez não seja para ficar muito claro mesmo, porque talvez esses acontecimentos eles estejam eh, acontecendo meio por baixo dos panos, e aí você só fica sabendo ali, né, os flashes, né? Então, fui mandado embora, mas você não sabe o que estava acontecendo antes, ou eh, não sei, né? Quero mudar de casa, mas aí tem alguma coisa que vai impedir, que você não sabe ainda o que é. Tem aqui uma questão de coisas escondidas, tá? Deixa eu perguntar aqui, essas coisas escondidas, elas virão à tona? Porque me parece que elas não virão à tona essa semana. O que está escondido irá aparecer essa semana? O que está escondido irá aparecer essa semana? O ramalhete. Não é que vai ficar muito claro não, tá? Mas assim, parece que tá falando que é algo com que você não precisa se preocupar agora, tá? Não precisa sofrer por antecipação. Mas você vai ver as mudanças acontecendo, você não vai saber muito bem a razão delas ainda, tá bom? Ainda, mas tem muita questão espiritual acontecendo, tá bom? Então, por isso que ainda não é o momento de saber. Vamos ver aqui com o tarô, o que que ele fala pra gente. Tem Parece que tem uma relação, assim, né, a palavra que veio na minha mente é propósito, sabe, parece que tá acontecendo algumas coisas, assim, que vão acontecer coisas confusas, mas que elas servem para alinhamento de propósito. Então, se você se sentir confuso, confusa, aquariano, aquariana, essa semana, saiba que não é você, não é só você, tá bom? É, é um momento realmente que você é realmente o momento, são realmente os acontecimentos que estão gerando essa confusão, não é você que está confuso, são os acontecimentos que estão confusos, tá? Vamos ver aqui com o tarô. Por favor, próxima semana para os aquarianos, já caiu aqui a torre. Encerramento não tem jeito, tá, gente? Semana já começa enterrando alguma coisa, vamos descobrir o quê. De que estamos falando? Por favor. A alta sacerdotisa.
próxima semana para os aquarianos, o julgamento, rapaz. É, não tem jeito, é alinhamento de propósito, é fim de ciclo mesmo, tá, não é o pajem de paus. Que mais para os aquarianos? A rainha de paus. É, é a espiritualidade agindo. Tô achando aqui, tô sentindo que é proteção mesmo espiritual, viu? Que a espiritualidade achei que tivesse caído carta. Que a espiritualidade ela tá intercedendo para evitar algo aconteça. O 6 de copas. Nossa, que leitura danada. Vamos aqui. Rainha de copas. Aqui eu não vejo tanto rainha de espadas. Mais uma, por favor. Rainha de ouros. Eu estava pensando na rainha de ouros agora, pensando, se caíram 3 rainhas, a quarta, ó, olha quantas figuras femininas que era aqui, alta sacerdotisa, rainha de paus, rainha de copas, rainha de espadas e a rainha de ouros. Essa semana, você vai precisar estar, autocentrado, autocentrada. Tá? Porque as rainhas, elas falam do interno, tá? Elas falam, né, dentro dos seus naipes, dentro dos seus elementos, elas falam do interno. Então, vai ser uma semana, assim, muito autocentrada, de muito autoconhecimento. Você vai ter que estar muito voltada para dentro, tá? Aqui não se trata tanto do externo. Então, eu acho que, assim, independente do que você acredita, as orações são muito importantes, os rituais que você gosta de fazer, meditação, tudo que te leve para o autoconhecimento, os estudos de autoconhecimento, eu acho que que vai ser muito importante nessa próxima semana, porque eu tô vendo que vai acontecer muita coisa, tá? E é muita coisa de ordem espiritual, assim, de encerramentos, mas de ordem espiritual mesmo, e que podem te dar uma balançada emocional. Mas, se você fizer isso que eu tô falando, tá? Se autocentrar, meditar e não ficar ansioso, ansiosa tentando descobrir as razões de tudo, eu acho que vai ser o melhor para você, porque essas descobertas elas vêm, elas vêm. Aqui, ó, 9 de ouros, 5 de paus, o louco. É, aquário não tem jeito, tá? São desafios que você vai ter que passar para alcançar um outro momento. O sol aí, ó, mas é outro momento maravilhoso. A gente tem aqui o louco, o novo, né, indo pro novo, e o sol dizendo que vai ser incrível, né, e o 9 de ouros também dizendo aqui que vai ser incrível. Vai ser desafiador, mas vai ser muito bom. Aqui, ó, o dependurado, então aqui você aprendendo a aceitar o que a vida te traz. Você aprendendo a se aceitar e aceitar o que a vida te traz. A partir desse movimento de autoconhecimento, de meditação, de se conhecer mesmo,
tá? Você vai perceber que você não precisa controlar tudo. A força é, talvez você não tenha realmente muito o que fazer. Talvez não, você não tem muito o que fazer além de se autocentrar, né? Pensar muito em você, tá? Pensar muito na sua parte interna. Talvez você estivesse correndo muito para conquistas externas e estivesse esquecendo um pouquinho dessa parte interna. E aqui tá pedindo para na próxima semana o foco ser esse, porque vai acontecer muita coisa, né, várias coisas ao mesmo tempo. Então você não pode se perder, você não pode esquecer de quem você é, você não pode esquecer do que você quer, dos seus objetivos, tá? Porque parece, assim, que algumas distrações elas podem acontecer. Então tá pedindo para que você fique bem centrado, centrada, tá? Que mais? Clarifica a força, por favor, porque que ela apareceu aqui. Eu acho que eu já sei, mas tem que estar sabendo um pouquinho. Clarifica a força, por favor. Cavaleiro de paus. Eh, as elucidações, né, ou seja, as razões pelas quais as coisas estão acontecendo, elas vêm, tá? Depois que você passa por esse momento todo de amadurecimento, de autoconhecimento, elas vêm. Mas pede para que você se mantenha firme nos seus propósitos, tá? Então, independente dos acontecimentos e do fato de você não ter controle sobre a vida, você tem seus propósitos, né? E você precisa se lembrar quais são, tá? Não se deixar perder. Vamos ver uma mensagem final aqui para os aquarianos. Que leitura? O As de Ouros e o Cavaleiro de Espadas. É, então, a questão material, ela avançando muito rápido. Acho que é por isso que está pedindo para que você fique autocentrado e se centre nos seus objetivos, tá? Porque, como eu disse, vai ter muita distração. E é um momento de virada mesmo material, um momento de mudança da questão profissional material, e vai ser rápido, tá bom? Vai ser rápido, vai ser. eh, Você talvez não acompanhe muito, tá? Você demora para acompanhar. Então, por isso que você precisa se manter firme nos seus propósitos, Aquário, porque essas mudanças, elas podem te deixar das duas uma, ou deslumbrada, ou um pouco arredio, arredia, sabe? E tá falando para não ser nem 8 nem 80. Você vê as coisas como elas são, de maneira objetiva, sem medo, mas com racionalidade, certo, Aquário? Que semana, hein, vai ser essa daí? Isso é o que eu tenho para vocês. Espero que tenha feito sentido, que vocês tenham gostado. Se chegaram até o final do vídeo, curte, comenta, compartilha. Não deixa de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima leitura, tá bom? Beijo.